Sejam bem-vindos à edição especial de aquecimento da Semana Ganhe Mais, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. E é uma semana onde eu vou te ensinar como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. É um evento 100% online e gratuito. Caso você ainda não tenha se inscrito, é só clicar no link da nossa bio no Instagram e se registrar. O tema de hoje é um tema importantíssimo, as 4 primeiras bolas no tênis. Tá? Então, primeiramente, o que são, na verdade, o que a gente vai falar na live de hoje é o que são e como são contabilizadas essas 4 primeiras bolas, algumas estatísticas interessantes que podem ajudar você no seu jogo, combinações de saque, primeira bola, e devolução e primeira bola, e como treinar essas situações. Então, primeiramente, o que são as 4 primeiras bolas no tênis? Isso se refere basicamente ao início dos pontos. Então, saque, a devolução de saque, a primeira bola do sacador e a primeira bola do devolvedor. Tá? É isso que significa as 4 primeiras bolas no tênis. E esse é um tema muito atual, que muita gente estuda e tem muito sentido. Acho que pode ajudar a gente em qualquer nível de tênis que a gente jogue. E como são contabilizadas essas 4 primeiras bolas? Na verdade, são contadas sempre as bolas que vão dentro. Então, por exemplo, um ponto que tem um saque e um erro de devolução é um ponto de uma bola. Um ponto que tem um saque, devolução e o erro de primeira bola do sacador é um ponto de 2 bolas. Um ponto que tem o saque, devolução, primeira bola do sacador e erro do devolvedor é um ponto de 3 bolas e assim por diante. Então, sempre são contabilizadas somente as bolas que vão dentro, as bolas que vão dentro da quadra. E por que a gente entender essas 4 primeiras bolas no jogo de tênis é tão importante? Porque em diversos níveis, 70% dos pontos terminam dessa forma, antes de 4 bolas. Então, saque e erro de devolução, é um ponto de uma bola. Saque, devolução, erro de primeira bola do sacador, é um ponto de 2 bolas. 70% das vezes o ponto termina aí. Então a gente tem que tentar entender isso para ser o mais consistente, o mais eficaz possível nessas 4 primeiras bolas. Então 70% dos pontos duram entre 1 e 4 bolas. Aproximadamente 20% dura entre 5 e 8 bolas e somente 10% dos pontos tem mais de 8 trocas de bola. E quando a gente entra na internet para ver os highlights das partidas, a gente vê uma quantidade muito grande de pontos com mais de 8 bolas, né? Porque são os pontos mais bonitos que ficam ali, então as pessoas separam isso, né? Os pontos mais frequentes no tênis são os pontos de uma bola, ou seja, saque e erro de devolução. Esse é o ponto que mais se repete no tênis, mas não é um ponto tão bonito de ser visto. Então, se você acessar os highlights, dificilmente você vai ver ali pontos com saque e erro de devolução, mas são os pontos que mais ocorrem. E por que você deve investir tempo treinando essas 4 primeiras bolas? E tem uma estatística muito interessante que 90% das vezes, quem ganha mais pontos de 1 a 4 bolas acaba saindo vencedor das partidas. Então, se você ganhar mais pontos que o seu adversário, mas no início dos pontos, você tem 90% de chance de sair vencedor dessa partida. Então, isso aí já demonstra a importância que tem da gente estudar e tentar ter um padrão melhor de início dos pontos, já que 70% dos pontos terminam dessa forma, e quem ganha esses pontos, a maioria dos pontos acaba saindo vencedor da partida em 90% das vezes. E se você não treinar as 4 primeiras bolas, o que vai acontecer? Se caso você faça igual o treinamento lá mais antigamente, né? Onde a gente era troca de bola, troca de bola, troca de bola, aquecia o saque e jogava.
né? Então você não está praticando muito essa parte do ponto, o início dos pontos, essas 4 primeiras bolas. E se você não praticar isso, vai acontecer que você não vai ser eficaz o suficiente no seu jogo. Então você vai cometer, é muito diferente eu devolver um forehand, por exemplo, de uma bola que vem do fundo de quadra, ou fazer uma devolução de saque de forehand, né? O tempo é diferente, o timing é diferente. Então a gente tem algumas maneiras que a gente tem para praticar essas 4 primeiras bolas. E essa estatística, ela é a mesma em todos os níveis, idades e pisos diferentes. Posso dizer que ela é praticamente a mesma, tá? Tem uma estatística que pegou ali milhares de jogos desde os 12 anos de idade, 12, 14, 16, 18, tênis profissional, tênis amador, né? E nos 12 anos, 60% dos pontos terminam em menos de 4 bolas. Isso vai aumentando ligeiramente até o tênis profissional, que aproximadamente 70% dos pontos duram menos do que 4 bolas. Então, mesmo no tênis amador, não sei se chega a 70%, mas a maioria dos pontos também terminam aí, né, nas 4 primeiras bolas. E em relação aos pisos, muita gente acredita que os pontos no saibro têm uma maior duração, né? Mas isso não é verdade. Em relação ao número de troca de bolas, tirando a grama, que realmente ali tem um pouco menos de troca de bolas, a média tem uma diferença significativa, mas entre a quadra dura e a quadra de saibro não existe diferença significativa na duração dos pontos. Então essa estatística ela se mantém praticamente em todos os tipos de piso, exceto a grama. E eu vou comentar com vocês algumas possibilidades de combinação de saque e primeira bola, que acredito que podem te ajudar a evoluir o seu nível de jogo. A gente sempre precisa ter um padrão tático de combinação de primeiro saque e primeira bola, ou de segundo saque e primeira bola. São situações diferentes. Quando a gente está sacando o primeiro saque, muitas vezes a gente pode tentar forçar o erro de devolução do devolvedor, né? E essa bola, normalmente, se caso meu adversário coloca essa bola em jogo, normalmente ela não volta tão agressiva, na maioria das vezes. Lógico que, eventualmente, o adversário pode acertar o timing da devolução e usar sua força para devolver essa bola com velocidade, mas normalmente não é o que ocorre. Essa bola acaba flutuando um pouco mais, né? Então, depois de um primeiro saque, normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo para tentar golpear essa primeira bola. E quando a gente tem esse tempo, o que a gente vai tentar na maioria das vezes é pegar essa primeira bola de forehand, tá? Então, sempre que a gente conseguir encaixar uma combinação de primeiro saque e primeira bola de forehand, a gente aumenta a possibilidade de ganhar os pontos. Já no segundo saque, quando a gente vai sacar o segundo saque, essa devolução normalmente ela vem um pouco mais agressiva. O adversário devolve com um pouco mais de velocidade. Então a gente, como sacador, a gente tem que estar pronto para reagir, para se defender na primeira bola. Então eu não posso, eu errei o primeiro saque, vou sacar o segundo, eu já tenho que estar esperto para sacar o segundo e me posicionar rápido e aguentar essa primeira bola, me defender nessa primeira bola para me manter vivo no ponto. Tá? Então, essa é a diferença básica entre o primeiro e o segundo saque, né? E primeira bola, onde no primeiro saque a gente tem um pouquinho mais de tempo e no segundo saque a gente normalmente tem que se defender um pouco mais. E na devolução de saque e primeira bola, a gente também tem que ter um padrão. Né? Um padrão para jogar os pontos de devolução de primeiro saque e um padrão para jogar os pontos de devolução de segundo saque. Nos pontos que a gente está devolvendo o primeiro saque do nosso adversário, normalmente esse primeiro saque vem mais agressivo. Então a gente vai tentar se defender um pouco mais com a devolução, não vai tentar uma devolução tão agressiva. Né? Muitas vezes a gente pode tentar neutralizar esse primeiro saque do sacador, até com uma devolução mais alta e no centro da quadra, a gente não precisa nem fazer muita coisa com essa bola, né? Ou mais pela cruzada. Tá? E normalmente a gente vai fazer a devolução de primeiro saque e vai ter que se defender ainda na primeira bola,
muito semelhante ao que acontece quando a gente saca o segundo saque e recebe uma devolução mais agressiva. A gente tem que estar esperto já para devolver esse primeiro saque e pronto para correr na primeira bola, né, se for necessário, para se defender e jogar essa primeira bola com altura para se manter vivo nos pontos. E quando a gente vai devolver os pontos com o segundo saque, né, os pontos de segundo saque do sacador, aí sim a gente pode buscar ser um pouquinho mais agressivo, fazer esse contato com a bola um pouco mais cedo, né, e já tentar mudar a direção já com a devolução. Então a gente pode tentar já sair comandando um pouco mais esse ponto na paralela, muitas vezes. Se tem muitos jogadores que na hora do segundo saque, né, acabam devolvendo esse segundo saque de trás também. E por que eles fazem isso? Normalmente para ter um pouquinho mais de tempo e conseguir devolver esse segundo saque de forehand. É uma maneira dele conseguir já começar o ponto, né, comandando o ponto de forehand. Então, basicamente, a gente tem um padrão de saque, um padrão de primeiro saque e primeira bola, e um padrão de segundo saque e primeira bola. E na devolução, a gente tem um padrão de devolução e primeira bola, e um padrão de devolução de segundo saque e primeira bola. É muito importante que a gente tenha claro isso, né, porque a grande maioria dos pontos termina antes disso, né? Então, erro de devolução, erro de primeira bola, do sacador ou do devolvedor, né, 70% dos pontos terminam dessa forma. Então, se a gente souber e tiver uma consistência para começar bem os pontos, dar poucos pontos de graça nesse momento, isso vai aumentar a nossa consistência durante o jogo. Não é aquele treino de 1000 bolas sem errar, que vai fazer com que a gente erre pouco nas partidas. E sim a gente conseguir manter uma consistência e repetir várias vezes esse padrão de saque e primeira bola ou devolução e primeira bola. Essa eu acho que é a grande questão, e isso acaba sendo pouco treinado, pouco trabalhado. Muitos treinadores acabam privilegiando mais a troca de bolas de fundo de quadra, né? Sendo que se dedicassem mais tempo às 4 primeiras bolas, o treino seria mais eficaz. E tem alguns pontos que eu separei, né? Se a gente tem um padrão de saque primeira bola, devolução em primeira bola, em que momento que eu posso tentar uma coisa diferente, né? A gente tem que tentar uma coisa diferente quando a gente tem uma margem um pouco maior no placar, tá? Então, quando eu tenho uma vantagem, por exemplo, um breakpoint, estou sacando ali 4-2, 40-15, né? 3-0, 30-0, 5-2, 40-0, 5-2, 40-15. Nesses momentos eu posso tentar surpreender um pouquinho mais o meu adversário, tá? Mas não a todo momento, né? E nem por muitos pontos seguidos. Normalmente eu vario, quando estou em vantagem no placar, eu faço uma variação do meu padrão para surpreender o meu adversário, mas no ponto seguinte eu já volto para o meu padrão principal, tá? Para o meu padrão que é mais eficaz. Francisco, o som ficou alto. Tem um estúdio de dança aqui do lado, o pessoal está ensaiando bastante, viu? Tem que botar um isolamento acústico aqui. Mas eu vou chegar lá. Mais para frente eu vou ter ainda. Então, assim, quando a gente está em vantagem no placar, a gente pode tentar fazer, né, alguma coisa diferente, né, para tentar surpreender o adversário. Existe um estudo interessante que diz que se a gente variar o saque 20% das vezes, a gente saca toda hora na esquerda do adversário, e em 20% das vezes eu sacar na direita, ou sacar eu já vou causar incertezas ou dúvidas na cabeça do devolvedor. Então a gente não precisa variar a todo momento. Se em 20% das vezes a gente variar, isso já é o suficiente para causar algumas incertezas no devolvedor. Francisco perguntou aqui se vai ter esse conteúdo no evento online. Tem algumas coisas sobre isso, né, sobre estratégia, tá? Mas não é o assunto principal. Mas sim tem coisas ali que com certeza vão ajudar vocês também no início dos pontos.
E como devem ser jogados a maioria dos pontos mais importantes, né? Que são os pontos de game ou os pontos que levam a ponto de game. Normalmente, os jogadores profissionais, eles utilizam um saque não com o máximo da força, mas utilizam um saque que a gente chama de saque 3/4 ou saque porcentagem, né, principalmente nesses momentos. Porque isso vai aumentar um pouquinho a porcentagem de acerto de primeiro saque, né, e vai possibilitar que esse jogador saia comandando essa primeira bola já de forehand. Né? Então, a gente tem que tentar jogar nesses momentos mais importantes, de acordo com um padrão que seja mais eficaz. E o saque 3/4 e primeira bola de forehand normalmente é um padrão que costuma ser bastante eficaz. Então, nesses momentos mais importantes, a gente tentar manter o nosso padrão, fazer ali o simples bem feito. Tá? O Ranieri perguntou aqui: devolução com slice é eficiente? Pode ser muito eficiente, principalmente para devolução de primeiro saque. Tá? Para você ter um pouquinho, abaixar um pouquinho a velocidade da bola e ter um pouquinho mais de tempo para se posicionar para a primeira bola. Tá? No segundo, a não ser que você tenha um bom slice, mas no segundo eu recomendo que você tente ser um pouquinho mais agressivo, né? Aproveitar esse saque, esse segundo saque do sacador, né? Para sair com uma ligeira vantagem ali já com a devolução. Tem uma estatística interessante que diz que os jogadores no tênis masculino ganham aproximadamente 50% dos pontos com o segundo saque. E no tênis feminino, as jogadoras ganham somente 45% dos pontos. Então, jogar com o segundo saque não traz nenhuma vantagem ao sacador, e ainda no tênis feminino, ainda causa uma certa desvantagem. Então, essa é a importância da gente jogar com uma porcentagem ali próxima de 65%, 60%, 65% de acerto do primeiro saque. E esse saque 3/4 ou saque porcentagem pode ajudar a gente a manter essa porcentagem bem próxima disso. Tá? É importante que a gente tente também forçar alguns erros de devolução com esse saque 3/4. Então a gente tenha uma boa porcentagem de acerto de primeiro saque, mas também consiga forçar alguns erros do devolvedor. Né? Isso vai aumentar muito as chances da gente confirmar os nossos games de saque. E como a gente pode treinar isso, né? Essa situação, essas 4 primeiras bolas. E basicamente a gente pode treinar isso ou numa situação mais fechada, né? Por exemplo, se a gente tiver um professor ou um parceiro de treino, um cesto de bolas, eu posso sacar, meu adversário lança uma bola, né? O meu parceiro lança uma bola simulando uma devolução e eu faço a primeira bola após o saque. Essa é uma situação mais fechada, né? E a gente pode repetir isso fazendo o padrão de primeiro saque, primeira bola, e segundo saque, primeira bola. Normalmente a gente vai fazer o primeiro saque e vai tentar pegar essa primeira bola já mudando a direção, né? Atacando um pouco mais. E no segundo saque a gente vai efetuar o segundo saque e vai se defender um pouco mais na primeira bola. E da mesma maneira a gente pode fazer esse treino de devolução e primeiro saque numa situação um pouco mais fechada. Então, o seu professor saca, você faz a devolução, ele lança uma outra primeira bola e você se defende nessa primeira bola. Ou ele faz um segundo saque, você ataca um pouquinho mais e depois tenta pegar a primeira bola na sequência da devolução de forehand, tentando mudar a direção. Esses são padrões que a gente pode trabalhar, situações fechadas, são situações muito boas para repetir esses padrões, para a gente conseguir automatizar isso, né, e passar depois para um próximo estágio, que é fazer isso com bola viva. Ou seja, meu adversário saca, eu devolvo, o meu adversário bate a primeira bola e eu bato a primeira bola e a gente para. E a gente vai repetindo isso por várias vezes. Por exemplo, um jogador saca por 10 vezes, o outro saca 10, depois o primeiro saca 10 mais uma e assim vai, né? É uma maneira de fazer isso, né, com bola viva, né, não abrindo os pontos, mas sim treinando as 4 primeiras bolas e analisar o que está acontecendo nesse momento dos pontos. Tá? E por fim, é realmente a gente jogar pontos, né, e tentar colocar em prática esses padrões durante os pontos e aperfeiçoando eles, né, de acordo com o adversário que a gente
esteja jogando, de acordo com o nosso próprio jogo, né, que a gente vá aperfeiçoando isso. Então a gente tem 3 maneiras basicamente de treinar, são drills, bola viva e pontos, né? O NBA Spinola. Estou jogando no melhor nível e ontem perdi, mentalmente derrotado. Por quê? Podem ter muitas razões, e o NBA Spinola, muitas razões, é difícil eu comentar assim, porque podem ter muitas razões, mas uma coisa que pode acontecer é a gente estar com a cabeça muito cheia, às vezes nervoso com outra coisa, né? Estressado, trabalhou demais e na hora do jogo a gente não tem tanta energia ali para Nicolás. A gente não tem tanta energia para aguentar momentos difíceis, né? Então a gente acaba não tendo essa energia competitiva. Mas é difícil eu falar assim sem saber exatamente o que aconteceu. E assim, basicamente, essa foi a live de hoje. A gente falou sobre as 4 primeiras bolas no jogo de tênis, a importância disso, que são as 4 primeiras bolas e a importância disso. Depois a gente comentou algumas estatísticas interessantes, né, que podem ajudar vocês a entender melhor o jogo de tênis. Falamos de algumas combinações de saque e primeira bola, devolução e primeira bola, tanto no primeiro quanto no segundo saque, e algumas maneiras que a gente tem para treinar isso, né? Então, como sugestão, né, eu falo para vocês darem um pouco mais de atenção a essas 4 primeiras bolas, né? Essas 4 primeiras bolas, 90% das vezes determinam quem é o vencedor da partida, né? Então não vão treinar e fiquem ali 1 hora só batendo bola. Façam 15 minutos de bate-bola, façam mais um tempo ali de saque e primeira bola, devolução e primeira bola. Isso vai tornar o jogo de vocês muito mais eficaz. É muito comum a gente passar um treino inteiro, por exemplo, às vezes um treino de 2 horas, e a gente não faz uma combinação ali de saque e primeira bola. A gente passa 1h20, 1h30 trocando bolas de fundo de quadra, depois saca um cestinho e vai embora para casa. Então, isso é um modelo que é bastante antigo, né? E muitos treinadores acabam fazendo isso até por preguiça de planejar o treino. Então, planejem, se você for treinador, planeje bem os seus treinos. Se você for jogador, planeje também bem os seus treinos e inclua um pouco mais dessas 4 primeiras bolas nos seus treinos. Eu tenho certeza que o seu rendimento vai melhorar. Então, basicamente, essa foi a live de hoje, a live número 10, né, as 4 primeiras bolas no tênis de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que vai acontecer na próxima semana, dias 10, 12 e 14 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da nossa bio do Instagram e se cadastrar. É um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Tá? Então, espero que a live tenha ajudado. Ela vai ficar salva no Instagram e no YouTube, ela ainda vai ser editada, né? Tem algumas perguntas aqui do YouTube, vou ver se eu consigo responder. Do Olmeca, sempre presente. Para diferentes tipos de terreno, ainda seriam essas 4 bolas? Sim, tanto em quadra rápida, em quadra dura, quanto em quadra de saibro, a duração, 70% dos pontos dura menos do que 4 bolas, tá? Forçar o erro do adversário em 20% para gerar incerteza logo na primeira bola, eu aconselho que você leve sempre o placar em consideração, tá? Então, que você tente fazer mudar um pouquinho esse jogo quando você tiver em vantagem no placar, tá? Independente de em alguns momentos do jogo você não vai ter tanta margem para criar, né? Então eu aconselho que você jogue mais dentro do seu padrão e eventualmente quando você tiver um pouquinho mais de margem no placar, você pode variar um pouquinho mais esse jogo.
E aqui, 4 golpes mesmo com vento contrário, sempre. 4 golpes com vento contrário, vento a favor, 70% dos pontos terminam antes de 4 bolas. Tá bom? Então essa foi a live de hoje. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá na Semana Ganhe Mais. É só clicar no link da nossa bio ou no Instagram ou no YouTube. Valeu, agradeço quem ficou aí até o final. Tamo junto. Um abraço.